A gente vai iniciar hoje um novo assunto de física, que é a parte da física chamada dinâmica. Então, no primeiro ano, nós estamos estudando a mecânica, que é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. E a mecânica é dividida em três partes, cinemática, dinâmica e estática. Nós estudamos no primeiro e segundo bimestre focado na cinemática. E agora a gente vai começar a focar a questão da dinâmica e analisar e entender o que seria dinâmica. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Pronto, então, para iniciar o estudo da dinâmica, que é a parte da física que vai fazer a análise do movimento, agora tentando explicar o motivo pelo qual um corpo entra em movimento, se mantém em movimento ou até mesmo interrompa aquele movimento. Então, primeira característica que nós vamos analisar é exatamente as forças. O que seria uma força, né? A força e suas características. Então, no nosso dia a dia, nós estamos sempre relacionando força e movimento. Então, a ideia de força ela está muito relacionada com a nossa vida. Então, aqui você tem, por exemplo, nessa imagem, dois cavalos, né, ajudando aqui a arar esse terreno. Então, você tem aqui os cavalos, eles vão exercer a força que vai puxar o arado, né, para poder fazer esse serviço aqui no terreno. Então, isso aí é um exemplo simples, né? Mas na nossa vida podemos analisar diversas situações, em onde a gente tem que exercer uma força, né, para poder deslocar um objeto ou alterar o estado daquele objeto. Alterando, se o objeto está parado, fazer com que ele entre em movimento, ou se ele está em movimento, fazer com que ele diminua aquele movimento, ou aumente a velocidade, ou mesmo a gente interrompa aquele movimento. E é exatamente a dinâmica que vai estudar essas relações entre as forças e os movimentos que elas provocam. Agora, a força, a gente pode dizer que a força ela pode atuar de maneira direta ou precisando de um contato físico, ou também de uma maneira sem necessidade de ter um contato físico. Seria uma ação à distância. Então, a força ela pode ter uma ação de contato e uma ação à distância. No caso, quando eu quero empurrar um objeto ou tirar um objeto de um lugar e colocar em outro, eu vou lá segurar com meus braços, levantar e deslocar, né? Vamos dizer uma cadeira. Então, quero tirar a cadeira de um lugar e botar em outro lugar. Então, eu exerço uma força naquela cadeira e essa força exige um contato, né, dos meus braços diretamente com a cadeira para poder tirar a cadeira de um lugar e botar para outro. Então, a gente chama essa força de contato. Tá? Agora, existem outras forças que elas conseguem atuar sem necessidade de um contato. Por exemplo, a força magnética, que está exatamente nesse exemplo aqui da letra A, que é de um ímã, que você tem um ímã, tem os polos magnéticos do ímã, polo norte e polo sul, e você consegue atrair alguns pregos sem necessidade de chegar lá e encostar exatamente no prego. Então, a uma certa distância, os pregos já vão querer ser atraídos. Então, você vai ter uma força aí de atração do ímã em relação aos pregos, né, atraindo os pregos, e essa força ela não precisa de um contato. À distância, os pregos já vão sofrer essa ação dessa força. Outro exemplo aqui na letra B é um pente eletrizado. Quando a gente eletriza um pente fornecendo uma carga elétrica, aí esse pente ele vai gerar um campo elétrico que vai conseguir atrair alguns objetos neutros. No caso aí o fio do cabelo, que é leve, então ele consegue atrair. Então, aqui você tem uma ação de força à distância, e nesse exemplo aqui do pente, que é o exemplo B, você tem aqui a força elétrica. Então, a força elétrica ela atua à distância, e no exemplo da letra A você tem a força magnética. Então, aqui a gente já está vendo dois exemplos de força: força magnética e força elétrica. E essas duas forças atuam à distância.
Outra força que a gente poderia inserir como exemplo também de atuação à distância é a força gravitacional. Então, quando você coloca um objeto, mesmo suspenso, em relação ao solo da Terra, né, ao piso da Terra, e aquele objeto ele ainda vai sofrer ação da Terra sobre ele, porque ali você vai ter uma atração gravitacional, você vai ter uma força gravitacional, e essa força gravitacional atua à distância, então não precisa ter um contato físico. Então aí a gente já pode dizer que existem dois tipos de força: a força de contato, que é aquela que precisa de um contato físico direto, e a força que atua à distância. E vimos três exemplos: a força magnética, a força elétrica e a força gravitacional. São exemplos de força que atuam à distância. Então, como é que podemos definir uma força, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que vai fazer uma força para deformar uma mola. Essa mola ela vai sofrer a ação dessa força de tal forma que a gente vai conseguir esticar ou comprimir esta mola. Então, nessa situação da força que deforma a mola, vamos mostrar aqui no desenho. Eu posso exercer essa força aqui na letra A, aplicando uma força na diagonal, né, para baixo. Nós podemos aplicar na mesma mola uma força na vertical para baixo e também podemos aplicar uma força na vertical para cima. No exemplo A e B, eu estou esticando a mola para baixo, só que no A, exercendo uma força na diagonal e no B, na vertical. No C, eu estou comprimindo a mola, empurrando ela para cima, aplicando também na direção vertical, no sentido para cima. Então, nessa situação, nós já observamos aqui que nós podemos caracterizar a força segundo a direção e o sentido de aplicação. Então, você tem aqui uma direção vertical, B e C, e aqui uma direção na diagonal. Aqui você tem um sentido para baixo, sentido para cima. Então, nós podemos definir a força através da direção e do sentido de aplicação. Então, essas são duas características que nós podemos utilizar para definir a força, que são essas duas aqui, direção e sentido. E além dessas duas direções de sentido, nós também podemos definir através do módulo. O módulo seria o quê? Seria a intensidade da força. Então, posso esticar exercendo uma maior força ou uma menor força. Então, o módulo está relacionado com a intensidade daquela força. E por conta disso, da força possuir essas três características, módulo, direção e sentido, nós dizemos que ela é uma grandeza denominada de vetorial, ou seja, a força é uma grandeza vetorial, que nós vimos também em aulas anteriores, que as grandezas físicas podem ser definidas como as grandezas escalares e vetoriais. As vetoriais são aquelas que precisam da ideia de direção e de sentido para ser definida, que é o caso nós estamos falando agora da força. Então, a força, assim como a velocidade e a aceleração, são grandezas vetoriais, né? Porque elas precisam dessas características de direção e sentido, além do módulo, que é o valor daquela grandeza. Então, a grandeza vetorial ela só é completamente conhecida quando são indicados o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Agora, outras grandezas, como volume, temperatura, aí elas já não são grandezas vetoriais, são grandezas escalares, porque você consegue defini-las apenas com o valor numérico e a unidade de medida. Então, aqui, por exemplo, o volume de uma caixa d'água, 300 litros. Então, o volume da caixa d'água, para ficar bem definido, só precisamos saber do valor e da unidade de medida, 300 litros. Então, não tem ideia de direção e sentido aí. Então, o volume é um exemplo de grandeza escalar. Grandeza vetorial seria a força, a velocidade e a aceleração. Então, como a força é uma grandeza vetorial, ela pode ser, e vamos fazer isso, né, representá-la utilizando um vetor. Então, ela será representada por um vetor. Então, para representar
a força, né, essa grandeza vetorial, nós vamos utilizar o ente da matemática chamado vetor, que é um segmento de reta com uma orientação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Então, aqui eu tenho a mesma situação da mola, a pessoa está esticando a mola, está aplicando uma força aqui na vertical para baixo. Então, você observa aqui, ó, essa seta vermelha está representando o vetor força, né? Mostrando aqui a direção, o sentido e também o módulo. Então, o módulo da força vai ser representado aqui através do tamanho do vetor. Então, se a unidade medida do vetor equivale a um pedacinho desse daqui, ó, então aqui você tem uma unidade de medida. Então, se eu contar aqui, eu tenho uma unidade de medida, ó, 2, 3, 4, 5. Então, esse vetor aqui tem tamanho 5. Então, esse vetor força aqui teria 5 unidades de medida para representar o módulo do vetor força. E nós vamos chamá-lo ele de F, porque é uma força, F, e vamos representar esse vetor com uma seta em cima, que é exatamente essa situação aqui. Então, nós vamos ler, ó, quando você vê assim, ó, F, com a seta em cima, você vai ler vetor F. Se for a força, a força, vai ser F vetor F. Se for a velocidade, nós vamos ler vetor V. E se for a aceleração, nós vamos ler vetor A. Mas nos 3 exemplos aí, força, velocidade e aceleração, quando a gente está querendo falar e representá-lo através do vetor, a gente vai colocar sempre essa seta em cima. Então, vai representar o vetor força, o vetor velocidade ou o vetor aceleração. E para representar o módulo, que é o valor dessa grandeza vetorial, a gente vai sempre deixar de colocar aquela seta e escrever simplesmente F, V ou A. Então, quando eu escrevo apenas F, V ou A, que é essa situação aqui, ó, então, nessa situação, a gente está se referindo ao módulo, que é o valor do vetor. Então, módulo, valor do vetor. Então, F representa o vetor, módulo, direção e sentido, quando tem uma setinha em cima. E o F sem a setinha em cima vai representar apenas o módulo do vetor, que é o valor numérico, quanto ele vale. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos ver essa situação aqui. Ó. Eu tenho essa situação. São 2 pessoas tentando, né, puxar esse bloco aqui, ó, que está entre eles. O sujeito A, ele está puxando com uma força F1 na horizontal para a direita, e o sujeito B está puxando com uma força F2 na horizontal para a esquerda. Então, observe que toda vez que a gente está falando sobre a força, nós vamos sempre estar procurando saber qual a direção e qual o sentido. Nesse caso aí, da força F1 e da força F2, elas estão ambas na horizontal, uma apontando para a direita e a outra apontando para a esquerda. E com relação ao módulo, então aí você vai ter que analisar qual que tem maior tamanho, é o F1 ou F2. Mas aqui nesse exemplo ele diz o seguinte, ó, podemos perceber que as duas têm a mesma direção, né? Ambas estão na horizontal, e o sentido de F1 é para a direita e F2 para a esquerda. Aí vamos ver agora o exemplo B. Aqui nós temos o B. Agora você tem o sujeito A e o sujeito B, os dois puxando para o mesmo lado. Então você tem F1 e F2. Continua as duas forças na horizontal, agora os dois estão apontando para a direita. E aqui dá para a gente visualizar, o F1 é maior que o F2. Significa o quê? Que esse sujeito A de camisa verde está puxando a caixa com uma força maior do que o sujeito B que está com a camisa azul. Então a força F1 é maior que a força F2, por isso que escrevemos aqui, ó, F1 maior que F2, tá vendo? Já no exemplo A, eles tinham mesma direção, mesmo sentido contrário e módulos diferentes também, né?
E no exemplo B, você tem F1 e F2, tem a mesma direção e mesmo sentido, mesmo módulo. Então, para representar a força, nós sempre vamos utilizar a ideia, né, a grandeza chamada vetor. Então, nós vamos usar essa ferramenta aí, que é chamada de vetor, que vamos representar usando uma seta como uma indicação de sentido, mostrando a direção, o sentido e também o tamanho do vetor, que é o módulo desse vetor. E toda grandeza física, ela precisa de uma unidade de medida. E qual a unidade de medida da força? Então, vamos ver aqui agora a unidade de medida da força. Então, nós vimos que para a gente medir algumas grandezas físicas, nós utilizamos o Sistema Internacional de Medidas. Então, no Sistema Internacional, nós temos as 3 medidas padrões, que é a medida de comprimento, a medida de massa e a medida de tempo. Comprimento é medida em metro, massa em quilograma, tempo em segundo. No caso da força, ela tem uma unidade específica no sistema internacional, né, que é o Newton. Essa daqui que está aqui embaixo, Newton. Então, a força vai ser medida em newtons. Newtons. Mas eu vou mostrar agora para vocês o seguinte, que existe também a possibilidade da gente medir a força utilizando a comparação com o quilograma-força. Então, no caso da força, uma unidade que é muito utilizada no dia a dia é o quilograma-força. É exatamente quando a gente vai se pesar numa balança. Então, quando a gente se pesa numa balança, a unidade de medida daquela balança, no que no dia a dia a gente diz que é quilograma, na verdade é o quilograma-força. Essa daqui, ó, quilograma-força. Quilograma-força. É representado pela letra K, G e F. KGF. Então, KGF vai ser chamado quilograma-força. KGF. Quilograma-força. Então, esse quilograma-força é a força com que a Terra atrai o quilograma padrão, né? Significando que esse é o seu peso. Isso ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Por quê? Porque essa força vai depender do local que a gente está medindo, a força, principalmente a força-peso, porque a força-peso ela vai depender da atração gravitacional da Terra. Então, dependendo do local, essa atração pode ser maior ou menor. Significa dizer o quê? Que o nosso peso, ele pode ser alterado dependendo do local onde a gente vai fazer a medição do nosso peso, porque vai depender em relação ao nível do mar. Então, quanto mais alto, quanto maior a altitude, a gente vai medir o nosso peso um pouco menor. E quanto mais próximo ao nível do mar, o nosso peso é maior, porque vai depender da aceleração gravitacional do local. Nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. Então, o quilograma-força ele não é a unidade do sistema internacional. A unidade da força no sistema internacional é o Newton. Newton está aqui, ó, em homenagem a Isaac Newton, que é considerado o pai da dinâmica. Foi um dos cientistas que desenvolveu e contribuiu bastante com esse estudo da dinâmica. Em homenagem a Isaac Newton, foi dado a unidade de medida da força, o nome dele, Newton. E a relação entre essas duas unidades, o quilograma-força e o Newton, é exatamente essa daqui, ó. 1 quilograma-força corresponde a 9,8 newtons aproximadamente, porque também depende do local, né, como eu estou dizendo. Depende do local em relação à superfície da Terra. E nós vamos aproximar esse valor para 10 newtons. Então, 1 quilograma-força, nós vamos dizer que corresponde a 10 newtons. Tá? E esse instrumento que está sendo apresentado aqui no desenho, né, e na foto, é o que a gente chama de dinamômetro. Então, o dinamômetro ele serve para medir a força, principalmente a força-peso. Então, se eu colocar um objeto aqui, ó, pendurado, ele vai medir o peso daquele objeto. Ou se eu puxo com minha mão, ele vai medir a força que eu estou puxando a mola, que eu estou esticando a mola. Então, você tem aqui a força medida em newtons.
utilizando esse equipamento chamado dinamômetro. Tá? Então, a aula a gente termina por aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula de exercício e de exemplos de aplicação desses conceitos iniciais da dinâmica.